Uma troca de mensagens em chat no aplicativo Telegram indica que procuradores da Lava Jato anteciparam ao MP da Suíça nomes de funcionários da Odebrecht que fizeram delação premiada. O chat, apreendido em uma operação da PF que prendeu hackers, revela que o procurador Deltan Dallagnol faz no grupo uma consulta sobre o repasse de planilha com as penas dos delatores. Segundo o jornalista Jamil Chad, tanto a Lava Jato como os suíços negaram nos últimos meses a hipótese de que a colaboração entre os dois países tenha ocorrido fora dos canais oficiais. A cooperação internacional, de forma irregular, pode levar à anulação das provas. E a era da Lava Jato está chegando ao fim no Brasil com essa mudança no sistema de investigação de casos de corrupção. Sobre o futuro do combate a essas fraudes no país, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o jurista Modesto Carvalhosa, um dos maiores especialistas em combate à corrupção no Brasil. Doutor Carvalhosa, como vai? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia. Tudo bem, Tiago, tudo ótimo. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez por nos atender. Professor, o senhor sempre nos últimos anos, o senhor deu inúmeras entrevistas aqui na Jovem Pan, defendendo o trabalho da Operação Lava Jato, mas agora a Lava Jato está sob júdice com essas discussões e conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, e oficialmente a Lava Jato chega ao fim. O senhor acha que o combate à corrupção no Brasil corre algum tipo de risco a partir de agora, professor? Bom, Tiago, o risco existe há muito tempo, quer dizer, desde 2018, que o Congresso Nacional tem, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, tomado medidas bastante concretas de demolição e de desmonte de toda a estrutura jurídica, legal e também funcional no combate à corrupção. Assim que o Supremo Tribunal Federal criou a questão de somente prisão após trânsito em julgado, e depois o Congresso fez a lei de abuso de autoridade, a mini-reforma eleitoral, que é um escândalo absoluto, e assim foi também o juiz de garantias, e foi indo Congresso com o Supremo Tribunal Federal, criando uma série de medidas legais e de interpretação da Constituição que levaram realmente ao objetivo deles, que é desmonte não só da Operação Lava Jato, mas desmonte de toda a estrutura legal e constitucional de combate à corrupção. Isso agora, com o novo Congresso, vamos dizer assim, com um Congresso inteiramente atrelado ao governo federal, tendo em vista a possibilidade de tomar conta de verbas trilionárias por parte do Centrão, a pauta do Congresso agora vai ser exatamente essa, de criar realmente, acabar com a lei da improbidade praticamente, acabar com a lei de lavagem do dinheiro, até admitir a tal da quarentena do juiz para evitar que o Moro seja candidato, e assim proibição de buscas, e vão por aí afora, criando, portanto, uma forma de não só desmontar a Lava Jato, que já foi desmontada, mas de todo o arcabouço legal e constitucional também ser demolido, a fim de que não se fale mais de corrupção no Brasil e que se possa agir os congressistas, os parlamentares em geral, os executivos, enfim, todos os políticos possam realmente se apropriar de bens públicos sem nenhum transtorno, sem nenhuma preocupação. Esse é o quadro geral brasileiro. Doutora, a pergunta agora de José Maria Trindade. Zé Maria. É a tal licença para roubar, né, doutor Carvalhosa? Era um caminho previsível e a gente recebia sinais disso porque aconteceu na operação italiana Mãos Limpas, que é um paralelo ali da Lava Jato. A minha pergunta é que, com o fim oficial da Lava Jato, o senhor acha que acabou ali a possibilidade de investigação ou essa experiência que é dividida em outros estados e o conteúdo, né, das investigações, que é aquele fundo de investigações, se isso salva novas investigações e punições ainda dos envolvidos na Lava Jato? O que acontece a partir desta extinção do grupo? Eu acho que não. O grupo foi dissolvido aí, Maria, de uma maneira que os seus membros
ficam colocados em tais de um grupo chamado GAECO, não sei o quê, e crime organizado, e assim vai a Procuradoria-Geral da República, extremamente atrelada a esse esquema de eliminação do combate à corrupção. O senhor Aras é o chefe geral dessa campanha hoje em dia. O que ele vai fazer? Ele vai não permitir mais que ele vai colocar os procuradores que estavam na Lava Jato em funções que impedem completamente essas investigações, que elas pelo menos sejam levadas dentro da eficiência internacional que elas tinham anteriormente. Inclusive foi desmontado também a delação premiada por força da trânsito em julgado, de prisão de réu condenado só após trânsito em julgado. Tudo isso é um concerto geral para que não se combata mais a corrupção no Brasil, tá certo? E a diferença aqui, Zé Maria, é o seguinte: antes, no tempo da Dilma, do Lula, etc., havia toda uma legislação de combate à corrupção que nunca havia sido colocada em prática. Inclusive, o governo da Dilma ainda teve a lei de combate à corrupção e tudo mais, criou-se um arcabouço. Mas depois, agora não, agora tiraram o arcabouço jurídico e os instrumentos de combate. Acabaram com a Lava Jato e também com as leis que permitiam que a Lava Jato combatesse. Isso é muito mais grave. Nós estamos num ponto de retrocesso muito maior do que simplesmente a eliminação da Lava Jato como órgão de operação de combate. Agora, professor, o Ministério Público diz que aposta, a partir de então, um novo modelo de combate através do GAECO. Como o senhor vê esse grupo de atuação especial contra o crime organizado? Vê diferenças muito radicais entre as condutas, possivelmente do GAECO e da Lava Jato? Isso aí é uma forma de enganar trouxa, né? Quer dizer, o GAECO combate ao crime organizado, daí entra o tráfico, entra não sei o quê, e perde o foco inteiramente. O crime organizado perde o foco do combate à corrupção, que é combate aos políticos corruptos que dominam o Brasil. O Brasil é inteiramente dominado pelos políticos corruptos. Veja agora essa vitória monumental do Centrão no Congresso Nacional. Então, a GAECO vai lá, vai procurar no Paraguai, negócio de tráfico de droga, não sei o quê, maconha, coisa, etc., e ficam ali, entendeu? Acabou. É como você falou, Zé Maria, quer dizer, na Itália eles acabaram com a combate à corrupção. Ninguém combate mais a corrupção na Itália desde os fins dos anos 90, tá certo? Então, é o que vai ocorrer no Brasil. Professor, rapidamente para fechar, nosso tempo está quase terminando. As conversas entre o procurador Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro. Sem entrar no âmbito se essas conversas poderiam ter sido vazadas ou não, a forma como essas conversas foram obtidas. A senhora acha que a conversa entre os dois é uma conversa, ou são conversas naturais, ou isso pode comprometer os processos em andamento e até os que já foram concluídos? Bom, as conversas podem ter sido, inclusive, deturpadas ou cortadas no meio, reeditadas, não é? por esses hackers todos. Portanto, elas não têm nenhuma confiabilidade. Elas são nulas, não é? Mas, sendo nulas, o ministro Lewandowski, mesmo assim, acha que elas servem exatamente para inocentar os corruptos que estavam condenados, a começar pelo ex-presidente Lula, e depois vão todos como um dominó, tá certo? Sendo inocentados, porque, pelo simples fato de um juiz considerado suspeito ter julgado essas questões, todas elas vão. Então, a combate à corrupção não é só que ele acabou, mas ele também vai inocentar e todas as condenações, eliminar e anular todas as condenações que já foram feitas dos grandes políticos e, eventualmente, empreiteiros também que já foram condenados. Mas que é uma limpa geral, quer dizer, é o triunfo geral da corrupção
do presente, do futuro e do passado. Esse é o esquema montado racionalmente pelo Congresso Nacional, pelos ministros garantistas do Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria-Geral da República. É todo um esquema, como muito falou bem a Maria Trindade, que é um esquema igualzinho a mãos Mani Puliti. As mãos limpas, operação italiana, não tem nenhuma diferença, nem originalidade. Jurista Modesto Carvalhosa, mais uma vez, doutor, obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Boa semana, até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigado.